Fala galera, se liga aí na dica Professor Jedson Carlos aqui na área que vai te levar à aprovação. Galera, iremos estudar um conteúdo top dos tops. Esse conteúdo é a base do raciocínio lógico. Então, não pula essa aula, assiste essa aula até o final e revela várias vezes. Por quê, professor? Porque essa aula é a base de tudo, tudo que você precisa saber sobre RLM está aqui. É a sua base. Então, se você constrói a sua base, o seu alicerce show de bola, eu garanto que no decorrer do nosso curso tu vai acertar qualquer questão de raciocínio lógico. Professor, e que assunto é esse que a gente vai estudar hoje? Iremos estudar algo chamado de lógica proposicional. Iremos estudar um tópico do teu edital chamado de proposição simples. Então vamos lá, sem enrolação, vamos continuar, vamos estudar proposição simples, beleza? Então tá aí na tela, vamos entrar em proposição simples, certo? Simples. Que esse tema, galera, é nada mais nada menos que esse aqui, ó, lógica proposicional. Lógica proposicional são as lógicas das proposições. Então, vamos estudar proposição simples. Professor, então o que é uma proposição simples? Corta para mim. Galera, proposição simples é nada mais nada menos que uma informação completa. Para ser completa essa informação, tu tem que entender, não pode gerar dúvidas em hipótese nenhuma. Então, proposição simples é uma informação completa. Porém, a sua banca pode chamar da seguinte maneira: sentença declarativa ou sentença fechada. Então, se liga nessa dica que eu vou fazer aí para ti, ó. Então, vamos lá. Então, proposição simples, vou puxar essa corzinha aqui, ó. Proposição simples é nada mais nada menos que uma informação completa. Certo? Para ser completa, galera, para essa informação ser completa, tem que possuir pelo menos um verbo. E esse verbo, ele é obrigatório. Então, primeira informação, corta para mim. Primeira informação que você tem que identificar é o seguinte: para ser proposição, tem que ter verbo. Se não tem verbo, não é proposição. Então, primeira informação show de bola para ti. Para ser proposição, tem que ter verbo. E o verbo, ele é obrigatório. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, a sua banca pode chamar também proposição simples da seguinte maneira: de sentença declarativa. Sentença declarativa. Professor, sentença declarativa é a mesma coisa que proposição simples? Sim, mesma coisa. Então, ela pode chamar também outro sinônimo de proposição simples como sentença fechada. Então, proposição simples é uma informação completa. Para ser completa, tem que possuir pelo menos um verbo, e o verbo, ele é obrigatório. Se liga nos exemplos aí, ó. Vou colocar aqui, ó. João, pessoa fica na Paraíba. João Pessoa fica na Paraíba. Corta para mim. Tu entendeu a informação? Professor, entendi, professor. Eu entendi a informação, é uma informação completa, porque tem verbo. Então, João Pessoa fica na Paraíba. Tu entendeu? Sim. Gerou dúvida? Não. Então, professor, tem verbo? Tem. Ficar. Quem é que fica na Paraíba? João Pessoa. João Pessoa fica onde? Na Paraíba. Então, isso é uma informação completa. É proposição? Sim. A banca não vai perguntar o valor lógico. Vai perguntar assim, ó. João Pessoa fica na Paraíba. É proposição? Você vai dizer? Correto. É proposição. Porém, se ela perguntar o valor lógico, coisa que ela não pergunta, se ela perguntar, ó, João Pessoa fica na Paraíba, qual é o valor lógico disso? O valor lógico é um valor lógico verdadeiro, beleza? Então, vamos lá. Então,
João Pessoa fica, olha aqui o verbo, ó, verbo, fica na Paraíba. Então, qual é o valor lógico disso aqui? Verdadeiro. Realmente, João Pessoa fica na Paraíba. Então, ó, proposição simples é uma informação completa. Para ser completa, possui pelo menos um verbo. O verbo é obrigatório e temos dois valores lógicos. Encontramos um que pode ser verdadeiro, certo? Vou colocar outro exemplozinho agora para você, ó. Opa, pegou um zoom aqui, peraí. Vamos voltar aqui. Pronto. Vamos lá. Vou colocar outro exemplo para você. Esse aqui, ó. O Brasil é uma... Deixa eu só ajeitar aqui. O Brasil é uma cidade. Cidade. O Brasil é uma cidade. Corta para mim. O Brasil é uma cidade. Tem um verbo? Tenho. É uma informação completa? Sim. Tu entendeu? Entendi. Agora eu vou te perguntar o valor lógico. O Brasil é uma cidade? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Você vai dizer, professor, isso é falso. Porque o Brasil ele é um país e não uma cidade. Então, o valor lógico disso aqui é um valor lógico falso, beleza? Então, vamos lá. Então, o valor lógico disso aqui é um valor lógico. Só colocar aqui, ó. É um valor lógico. Certo? É um valor lógico falso. Então, se liga na dica. Proposição simples é uma informação completa. Para ser completa, possui pelo menos um verbo. O verbo ele é obrigatório e você tem dois valores lógicos, ou será verdadeiro ou será falso. Beleza? Então, corta para mim. Então, proposição simples é isso. É uma informação completa. Para ser completa, tem que ter verbo. O verbo ele é obrigatório e você tem dois valores lógicos. Ou será verdadeiro, como está aqui em cima, ó, ou é verdadeiro ou é falso. Por que isso, professor? Porque isso é chamado de quê? Preste atenção. Tudo isso aqui é chamado, tá aí na tela para você, ó, é chamado de lógica bivalente. Por que bivalente, professor? Corta para mim. Bi, dois. Valente, dois valores lógicos. Por que dois? Ou é verdadeiro ou é falso. Não pode ser os dois ao mesmo tempo não, galera. Ou é um ou é outro. Beleza? Vou colocar agora exemplos de sentença fechada. Se eu disser assim para você, ó, João Pessoa fica na Paraíba. Isso é uma sentença declarativa, que é a mesma coisa que proposição simples. Beleza? Então, agora eu vou colocar sentença fechada. Preste atenção. Ó, vou colocar aqui, ó. Exemplo de sentença fechada. 3 mais... Deixa eu botar só a mesma caneta, certo? Para ficar no padrão do professor Jetson aqui, ó. 3 mais 4 igual a 10. Eu pergunto para você, corta para mim. Tem verbo nessa proposição? Ah, professor, tem não, professor, tem não. Tem verbo sim. Professor, onde é que tem o verbo, professor? O senhor está ficando louco? Não. Se liga na dica, o verbo está aqui, ó. Olha aqui o verbo, ó. É igual. Aqui está o verbo. Beleza? Então, se você tem verbo, vai ser o quê? Proposição. Então, você tem verbo, é uma informação completa, ó. 3 mais 4 igual a 10. É uma informação completa? Sim, é uma informação completa. Beleza? Aí eu te pergunto, qual é o valor lógico? Você vai dizer, professor, 3 mais 4 é igual a 7, não é igual a 10. Então, o valor lógico disso aí é o quê? Preste atenção. O valor lógico disso aqui vai ser falso. Certo? Então, preste atenção. Não tem um depende. Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem um depende. Ou é uma coisa ou é outra. Então, proposição simples é isso. É uma informação completa. Vou colocar mais exemplo para ti, ó. Passar para cá. Colocar mais exemplozinho aí para vocês. Ó, se liga na dica. Olha esse exemplo aqui, ó. Existe
vida após a morte. Existe vida após a morte. Vou colocar outro exemplo aqui, ó. Maria é feia. Certo? Corta para mim. Existe vida após a morte e é uma informação completa? Você vai dizer, professor, é uma informação completa. Tu entendeu a parada? Professor, entendi. Eu entendi que é uma informação completa, existe vida. Agora, a banca vai lhe perguntar o valor lógico? Nananina, não. A banca vai dizer assim, ó, existe vida após a morte, é uma proposição? Você vai dizer? Sim, é uma proposição. Iremos ver isso bem direitinho nos nossos exercícios. É uma proposição? Sim, é uma proposição. Agora, Maria é feia. É uma proposição? Sim, professor. Tem um verbo? Tenho. Eu preciso saber quem é Maria? Não. Por que não? Porque a banca não vai lhe perguntar o valor lógico. A banca vai perguntar, é proposição? Sim ou não? Você vai dizer? Sim, é proposição. Então, vamos lá. Então, isso aqui, existe vida após a morte, é uma proposição. É uma proposição. Porque tem verbo e o verbo ele é obrigatório. Maria é feia. Tem verbo aqui também, ó. É uma informação completa? Sim. Então, isso aqui é uma proposição. Professor, agora deu um bug na minha cabeça, professor. Deu um bug na minha cabeça porque o senhor colocou nesse slidezinho aqui que só tem dois valores lógicos, ou será verdadeiro ou será falso. E nos exemplos você julgou como verdadeiro e como falso. Ei, se liga na dica. Eu coloquei para que tu venha entender que só pode ter dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Porém, quando o assunto é proposição simples, a sua banca ou qualquer banca não vai perguntar o valor lógico. A banca vai dizer assim, ó, João Pessoa fica na Paraíba. É uma proposição? Você vai dizer, sim, professor, é uma proposição. Existe vida em outros planetas do universo. É uma proposição? Sim, professor, é uma proposição. Por que é uma proposição? Porque é uma informação completa. Se liga nesse bizu que eu vou colocar para você, ó. Geralmente, proposição simples vai vir assim, ó, sujeito, verbo e complemento. Geralmente vai vir assim, ó, professor, porém, aqui ele não vê o sujeito, verbo e complemento. Opa, sujeito aonde? Oculto. Veio sim. Então, se liga na dica que você vai gabaritar esse conteúdo na sua prova. Tranquilidade? Vou te passar agora dois princípios que norteiam todo o raciocínio lógico. Porém, temos três. Professor, quais são os três princípios? Princípio da identidade, que é nada mais nada menos que uma proposição simples. Quando uma coisa é verdadeira, sempre será verdadeira. Quando uma coisa é falso, sempre será falso. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E temos o princípio que eu vou colocar aqui, os dois que mais caem em prova. Princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. Beleza? Então, preste atenção aí, ó. Dois princípios. Vou colocar aqui, ó. Princípios. Dois princípios que regem todo o raciocínio lógico. Primeiro princípio é chamado de princípio do terceiro excluído. Certo? E o outro princípio é chamado de princípio da não contradição. Da não contradição. Eita, professor, o senhor subiu aqui que sou agudo. Peraí, calma. Se liga na dica. Princípio da não contradição. Vou botar aqui, ó. Da não contradição. Ei, se tu entende essa parada aqui, ó, preste atenção. Se tu entende esses dois princípios, tu tá na frente de uma porrada de gente. Por quê, professor? Porque esses princípios caem, meu amigo, e caem com força nos concursos. Então, princípio do terceiro excluído quer dizer o quê, ó? Terceiro excluído. Então, a gente vai excluir uma terceira
hipótese, uma terceira possibilidade. Então, vamos lá, ó. Princípio do terceiro excluído diz o quê, ó? Preste atenção. Não haverá ou não haverá uma terceira hipótese, certo? Vou botar outra definição mais simples. Não poderá surgir um depende, certo? Não haverá uma terceira hipótese, uma terceira possibilidade. Não poderá ter um depende, não poderá surgir um depende, beleza? Professor, o princípio da não contradição. Não poderá ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. A proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Corta para mim. A proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não pode, professor. Não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, não. Porque se eu coloco verdadeiro e falso ao mesmo tempo, eu estou ferindo qual princípio? Princípio da não contradição. Não pode ter um depende. Exemplos, aquele exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Esse aqui, ó. Ele é feio. Ele é feio. Você vai dizer o que para mim? Professor, tem um verbo? Tem. É uma informação, é. Ele é feio. Você vai dizer, professor, quem é feio? Quem é ele? Opa, eu não sei quem é ele. Se eu não sei quem é ele, eu estou ferindo qual princípio? Princípio do terceiro excluído. Então, ele é feio, certo? Então, ele é feio, não é proposição. Vou botar assim, ó. Não é proposição. É qualquer outra coisa menos proposição. Agora, existe vida após a morte, professor? É proposição? Existe vida após a morte? Ei, é sim, é proposição. Professor, não vai gerar um depende, não? Não vai gerar um depende. Não gera um depende. Por quê? Porque a banca não vai perguntar o valor lógico. É diferente de ele é feio. Opa, ele quem? Não sei quem é ele, beleza? Então, vamos lá. Preste atenção. Então, princípio do terceiro excluído não pode ter uma terceira hipótese, não pode ter um depende. Não contradição, não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, beleza? Então, ó, corta para mim. Se liga na dica no que eu vou colocar agora. As bancas examinadoras vai cair em cima do que eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar o primeiro se liga aí na dica. Professor, qual é a função do se liga aí na dica? É onde vai estar o resumo que tu vai acertar questões na hora da prova. Então, se liga aí na dica, é nada mais, nada menos que, preste atenção, você tem que ler 3 vezes ao dia durante 7 dias, que ali vai estar as questões da tua prova, beleza? Então, vamos lá. Vou colocar o primeiro se liga aí na dica, ó. Vou botar mais de roxo assim, ó. Se liga aí na dica. Então, ó, se liga aí na dica, ó. Ei, isso aqui é um olho, tá? É só para você se ligar na dica. Eu vou até pintar esse olho de verde. Pintar esse olhinho aqui de verde, certo? Se liga aí na dica e preste atenção. Eita, professor, ficou feio, realmente. Vou colocar aqui, ó. Se liga aí na dica. Ó. Não são proposição. Vou botar assim, ó. Não são proposição. Proposição. Professor, o que não é proposição, professor? A primeira coisa que não vai ser proposição vai ser o seguinte. Vai ser uma sentença exclamativa. O que significa uma sentença exclamativa? Exclamativa, eu tenho uma pontuação, ó, de exclamação. Se você tiver verbo aí, corta para mim.
Você pode ter milhões de verbos, mas se no final tiver essa pontuação de exclamação, não vai ser proposição, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui um exemplo, ó. Olha o exemplo. Jedson é PM. Isso é verdade, galera. Ei, corta para mim. Você que não me conhece, é verdade. Eu sou policial militar do estado do Rio Grande do Norte, certo? Eu sou policial militar e eu sei que você está passando e eu vou colocar na sua mente que raciocínio lógico não precisa ser difícil. Então preste atenção. Jedson é PM. É uma proposição do jeito que está aqui? Sim, é uma proposição. Por que, professor, é proposição? Porque tem verbo e o verbo é obrigatório. Jedson é PM é proposição. Agora se liga na dica. Se tiver desse jeitozinho aqui, ó, preste atenção. Se tiver uma pontuação de exclamação, já não vai ser proposição, galera. Mesmo contendo o verbo, então tem a pontuação lá de exclamação, não é proposição. Beleza? Outra coisa que não vai ser proposição é uma sentença interrogativa. Interrogativa vem o quê? Pontuaçãozinha de interrogação. Vou colocar o mesmo exemplo, ó. Jedson é PM. Do jeito que está aqui a proposição. Agora, se tiver essa pontuaçãozinha aqui, se tiver fazendo pergunta, já não vai ser proposição. Então, se liga, mesmo tendo verbo, professor, sim, mesmo contendo verbo, se tiver a pontuação de exclamação, não é proposição. Se tiver a pontuação de interrogação, também não vai ser proposição, beleza? Outra coisa que não vai ser proposição, ó. Terceira coisa que não vai ser proposição. Professor, qual é a terceira coisa? Quando ela estiver no modo imperativa. Certo? Quando a sentença estiver no modo imperativo, Então, exclamativa, interrogativa, imperativa. Professor, imperativa designa o quê? Opa, lembra, imperativa vem do imperador. O imperador fazia o quê? Designava ordem, mandava ordem. Então, ordem. Se o verbo estiver no modo imperativo, ordem. Se o verbo estiver no modo imperativo, preste atenção. Se o verbo estiver no modo imperativo, já não vai ser proposição. Se liga nesse exemplo que eu vou colocar aí. Professor, que exemplo? Aqui, ó. Faça o exercício. O exercício. Por favor. Por favor. Ei, mesmo sendo de modo carinhoso, eu estou mandando, eu estou designando uma ordem para você. Então, se eu estou designando uma ordem, isso já não vai ser proposição. Se liga nisso aí, ó. Com isso, tu já mata uma porrada de questão. Então, exclamativa, tiver a pontuação, não é proposição. Interrogativa, se tiver a pontuação, também não é proposição. Se o verbo, olha aqui o verbo, ó, faça. Se o verbo estiver no modo imperativo, também não é proposição. Ei, se liga aí na dica, é proposição? Não é proposição. Por que não, professor? Porque eu estou designando uma ordem para você. Ei, Zé, ei, se liga na dica. Preste atenção, e se liga aí na dica é o que vai cair na tua prova, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, ó. Então, exclamativa, interrogativa, imperativa. Preste atenção agora nessas duas aqui, ó. Cuidado nessas duas. Por que, professor? Cuidado nessas duas. Essas duas aqui é a que mais cai em prova. Nem tanto essa, mas essa aqui, ó, vou até colocar de vermelho. A quarta, que é chamada de sentença aberta. Aberta. Cuidado nessa aqui. Professor, por que cuidado? Sentença aberta é uma informação, e a gente sabe que informação é porque contém verbo, certo? Só que essa é uma informação vaga. Vai lhe gerar dúvidas, corta para mim. Ei, a proposição pode gerar dúvidas? Não. A proposição não pode gerar dúvidas. Por que não, professor? Porque eu estou ferindo o princípio do terceiro excluído.
Tranquilidade? Tá vendo que raciocínio lógico não precisa ser difícil? Você é só entender. Por isso que essa aula é a aula mais importante do nosso curso. Por que isso, professor? Porque essa aula é a base. E as bancas costumam cobrar várias questões nisso aí, beleza? Então vamos lá. Professor, coloque exemplos de sentença aberta. Vou colocar aqui, ó. Ele é feio. Professor, tem um verbo, tá aqui, ó. O verbo é obrigatório. É uma informação completa? Não. É uma informação vaga. Por quê? Ele é feio. Você vai dizer para mim, ei, ele quem? Não sei quem é ele. Se eu não sei quem é ele, eu estou ferindo qual princípio? Princípio do terceiro excluído. Tranquilidade? Então, ele é feio não vai ser proposição. Outra coisa que não vai ser proposição, ó. Aquele carro é top. Opa, tem verbo? Tem. É uma informação completa? Não. Por que não, professor? Aquele carro é top. Você vai dizer, professor, qual carro? Opa, quando eu digo qual carro, eu não sei que carro é. Se eu não sei qual é o carro, eu estou ferindo qual princípio? Princípio do terceiro excluído. Beleza? Então, preste atenção, ó. Olha o bizu do professor Gerson, preste atenção. Se começar com os pronomes. Se começar com os pronomes ele ou ela, certo? Aquele ou aquela já não vai ser proposição. Professor, preste atenção. Por que não vai ser proposição? Porque, ó, quando eu boto ele é feio, eu estou ferindo o princípio terceiro excluído. Aquele carro, aquela pessoa é linda, aquele advogado é talentoso. Estou ferindo tanto o princípio do terceiro excluído. Então, se começar com ele, ela, aquele e aquela, já não vai ser proposição, mesmo contendo o verbo. Por isso que tem que ter cuidado, porque é uma linha muito tênue, beleza? Professor, coloque outro exemplo que não vai ser proposição, que vai ser sentença aberta, esse aqui, ó. 3 mais 4, vou botar assim, ó. 3 mais x é igual a 10. Tem o verbo aqui? Tem. Tá aqui, ó. É igual. É igual. Tem um verbo aqui, ó. É igual. Qualquer sentença aí, corta para mim, que eu não coloquei isso para vocês. Qualquer sentença matemática, ou melhor, qualquer símbolo matemático, igual, maior igual, menor, menor igual, diferente, pertence, não pertence, está contido, não está contido, tudo isso tem verbo. E tudo isso, quando tiver, pode ser proposição. Nesse caso aqui não vai ser proposição, por quê? Preste atenção. 3 mais x igual a 10. Professor, quem é x? Opa, quando eu digo quem é x, eu estou ferindo qual princípio? Princípio do terceiro excluído. E não pode ferir nenhum dos princípios, nem do terceiro excluído e nem da contradição. Então, isso aí não vai ser proposição, beleza? Então, ó, se tiver letras, se possuir letras, não será proposição, beleza? Se possuir letras e for só uma informação, não será proposição. Tranquilo? Agora, preste atenção, vou botar aqui, ó. Cuidado. Tem as exceções da sentença aberta. Cuidado. Professor, como assim cuidado, professor? Preste atenção. Cuidado. Se vier assim, ó. Se 3 mais x é igual a 10, então ele, bota assim, ó. Então ele é feio. Ei, preste atenção, corta para mim. Galera, cuidado. Se tiver assim, ó. Se alguma coisa, então alguma coisa, pode ser qualquer informação. Eu tenho se 3 mais x é igual a 10, então ele é feio. Será uma proposição, professor? Sim, isso vai ser uma proposição chamada de proposição composta, que é o que eu vou te ensinar no próximo bloco já. Certo? Então, isso aí já não vai mais ser sentença aberta e vai ser proposição.
Por que, professor, proposição? Porque iniciou com conectivo lógico. Tem conectivo lógico, beleza? Tranquilidade? Então, cuidado nisso aí. Professor, me diga outra coisa que não vai ser proposição. Essa quinta aqui, ó, que é chamado de paradoxo. Certo? Se tiver algum paradoxo, não vai ser proposição. Professor, qual o paradoxo que vai cair na minha prova, que possa ser que caia na minha prova? Esse exemplo aqui, ó. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Ou assim, ó. Eu falo a verdade. Certo? Então, qualquer semelhança, qualquer ideia disso aqui, ó, mentira. Se é assim, ó, Maria, corta para mim. Se disser assim, ó, Maria está mentindo. Isso vai ser um paradoxo. Por quê? Porque você não tem como julgar se é verdadeiro ou se é falso. Então, se eu disser assim, ó, eu estou mentindo, tanto pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Porque se para você eu realmente estiver mentindo, mas se eu estiver falando a verdade, então sempre vai ficar nessa, ó, isso é um paradoxo. E o que é paradoxo? É verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, eu falo a verdade, é a mesma ideia de eu estou mentindo. Então, qualquer semelhança de mentira será um paradoxo. Maria está mentindo, Pedro está mentindo, certo? A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Então, qualquer semelhança de mentira será um paradoxo. Professor, por que o senhor colocou falando a verdade? Porque possa ser que caia. Porém, contudo, todavia, entretanto, que mais caia qualquer semelhança de mentira. Beleza, galera? Então, finalizamos aqui o nosso primeiro bloco, para não ficar tão longo, são 31 minutos. Então, para não ficar tão longo, finalizamos aqui o primeiro bloco. Então, se liga na dica. O que é uma proposição? É uma informação completa. Para ser completa, possui pelo menos um verbo. O verbo é obrigatório e você tem dois valores lógicos, ou será verdadeiro ou será falso. E tudo isso é chamado de lógica bivalente. Temos dois princípios, o princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. Terceiro excluído não pode ter um depende. Não contradição não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Temos 5 coisas que não vai ser proposição. Essa daí, esse se liga aí na dica, você tem que colocar no seu quarto. 5 coisas que não é proposição. Uma sentença exclamativa, interrogativa, imperativa, sentença aberta e paradoxo. Beleza? Então, para finalizar, se liga aí na dica, viu? Valeu!